vamos ao nosso sermão. Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Queridos, nós estamos então numa série chamada Tudo Vem Dele, preparando o nosso coração para a Epifania, que é o nosso calendário litúrgico, a manifestação, a revelação de Deus. É um tempo de ir desacelerando, é um tempo de ir descansando, é um tempo de você repensar nas coisas da vida, é um tempo para você ver a revelação de Deus na sua vida, como Deus está se movendo, os caminhos de Deus, a forma como Deus tem tocado em você, a forma como Deus tem usado você, a forma como Deus quer usar você, coisas que ainda você não chegou lá e que Deus está te incomodando, o Espírito Santo está te incomodando. É um tempo de refletir, é um tempo de dar uma descansada, é um tempo de trocar o palco da performance pelo descanso da graça. E é sobre isso que nós iremos falar hoje, na série Tudo Vem Dele, preparando o nosso coração em gratidão para um novo ciclo que Deus está plantando e começando, inaugurando nas nossas vidas. A mensagem de hoje tem por tema o Deus que nos tira do centro, trocando o palco da performance pelo descanso da graça. O Deus que nos tira do centro, trocando o palco da performance pelo descanso da graça. Eu começo com a seguinte frase: você foi criado para ser um espelho, uma reflexão, e não uma lâmpada. Você conhece algum crente que quer brilhar mais do que Jesus? Você conhece algum crente que quer ser mais crente do que Jesus? Por isso, pare de se queimar tentando produzir luz própria, e apenas se posicione para refletir a glória de Deus. Você não foi criado para ser uma lâmpada, você foi criado para ser um espelho, uma reflexão da glória de Deus. Então abra sua Bíblia no nosso texto que iremos expor hoje, Efésios capítulo 1, do verso 3 até o verso 6. Efésios capítulo 1, do verso 3 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Versículo 5. Deus nos predestinou para si, para Ele, para nos adotar como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Assim, Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, o Deus de toda a graça, o Deus que as bênçãos nos dá, nos apresentamos na Tua presença e pedimos que as palavras de nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso Redentor. Não te detenhas, ó Senhor. Não te detenhas de nos santificar, de nos instruir, de nos trazer instrução, correção, santificação na Tua palavra. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, existe um cansaço que não se resolve com sono. Existem pessoas que estão com sono em dia e ao mesmo tempo mantêm em sua alma um cansaço. Existem pessoas que têm todas as outras
benesses de uma vida material rica, abundante, abastada, e mesmo assim tem uma fadiga silenciosa no seu peito. E via de regra, quanto mais posses e meios uma pessoa tem, mais ela acha que pode ter aquilo que faz com que essa fadiga apareça, que é controle. Geralmente, quanto mais uma pessoa tem, mais ela acha que pode controlar, mais ela acha que pode ditar rumos, mais ela acha que pode dar os caminhos. A cultura então nos vende uma mentira, que é a mentira da autonomia. Você é dona do seu nariz, ninguém deve dizer a você o que você deve fazer. E aí você tem legendas patéticas na rede social e também descrições patéticas no Instagram, como algo mais ou menos assim, cada um por si e Deus por todos, ou então frases de autoajuda dizendo que foguete não tem ré. E é exatamente por isso que a nossa geração é uma geração absolutamente cansada, é uma geração assolada por uma espécie de fadiga silenciosa na alma, porque nos venderam a mentira que nós somos os capitães da nossa alma. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós somos péssimos deuses. Saiu um filme em 2003, que é um filme de comédia do Jim Carrey, que é O Todo-Poderoso. Quem já assistiu esse filme? Esse filme é um clássico da sessão da tarde. E esse filme conta a história do protagonista, que é interpretado pelo Jim Carrey. E ele pede para Deus que ele quer ser Deus por um dia ou por alguns dias. E Deus, lá na trama, dá a ele a capacidade de ser Deus por alguns dias. E ele diz: agora vou lavar a burra, né? Agora eu me dei bem, eu vou ser Deus e eu vou ter os bônus de ser Deus. O que Jim Carrey naquele filme não imaginava é que ser Deus também tem os seus ônus. Não é simplesmente os bônus de ser Deus. E Jim Carrey então começa a ouvir preces e ele começa a se assoberbar, porque muitas pessoas estão orando para ele, muitas pessoas perdidas estão em busca de Deus, e você tem pessoas que estão na rua clamando por Deus, você tem pessoas injustiçadas clamando por Deus. E aquilo começa a encher a cabeça dele, e você então tem pedidos absurdos de pessoas que fazem para Deus, e Deus, eu quero ganhar na loteria. E então Jim Carrey começa a se cansar, e ele diz assim: quer saber de uma coisa? Eu vou dar o pedido de todo mundo, tudo que me pedirem eu vou dar. E então ele dá o que todo mundo pede, e o mundo entra num caos. Sabe por quê? Porque nós somos péssimos deuses. Essa busca incessante por validação naquilo que você naquilo que você faz, naquilo que você tem, gera uma ansiedade que vai drenando a sua vida, e você fica cansado de tentar controlar as coisas. Pois nós carregamos um peso que nós não fomos criados para carregar. Mas esse texto que nós lemos nos liberta, ou pelo menos Deus, através deste texto, em sua graça e misericórdia, nos dá uma oportunidade de nos libertarmos dessa ansiedade, dessa fadiga espiritual, desse cansaço na nossa alma. E nós queremos refletir em 2 pontos básicos desse texto que nos ajudam a navegar por esses problemas que são tão afetos, tão naturais para a realidade e para a experiência humana. Em primeiro lugar, o colapso do eu. Nós iremos entender a exaustão inevitável de viver uma vida para a sua própria glória, para o seu próprio controle, com você dando as cartas, com você querendo dominar as coisas e querendo controlar as coisas. Esse é o problema. Para quem não sabe, todos os meus sermões só tem 2 pontos: um problema e uma resolução. E a resolução desse problema é o descanso da glória, que é a paz profunda que nós recebemos quando somos aceitos no Filho amado. Então, em primeiro lugar, o colapso do eu, o cansaço de roubar o controle. Nós não podemos reconhecer que tudo vem dele, e esse é o tema da nossa série. Nós não podemos ter gratidão no nosso coração se nós achamos que tudo vem de nós.
Você pode ser grato a você mesmo. Imagina só você ir num aniversário de uma pessoa e a pessoa diz que, olha, o primeiro pedaço de bolo é para mim mesmo, porque eu sou incrível. Você ia achar essa pessoa a pessoa mais idiota e deselegante de todo o universo. Ninguém gosta de gente assim, ninguém gosta de gente que se acha. Olha, eu me amo, eu não posso viver sem mim mesmo. Eu sou incrível e fatal. Não é assim que as pessoas pensam? Ora, isso nos leva a um colapso inevitável, que é o cansaço resultante de você querer e eu querer controlar todas as coisas. Então vamos ler o versículo 5 e o início do versículo 6. Versículo 5 e o versículo 6a. Diz assim: Deus nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua boa vontade. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a salvação, que é o bem mais precioso que você tem, não se iniciou com a sua necessidade. Deus não salvou você, você que já é salvo. Para você que não é salvo, aí é outra conversa. Mas a todos aqueles que pertencem a Cristo, a todos aqueles que já têm a salvação, você não foi salvo porque você tinha uma necessidade de ser salvo. Você foi salvo porque Deus assim o quis. Essa é a primeira razão da salvação. Deus nos salvou por causa do bom propósito da sua vontade, ou como diz na Almeida Revista Atualizada, pelo beneplácito da sua vontade. Você entende isso? E o versículo 6, parte A, diz assim: Deus assim o fez. Deus assim o fez o quê? Deus nos predestinou, Deus nos salvou por meio de Cristo Jesus, para o louvor da sua graça gloriosa. Paulo então está dizendo que o objetivo da nossa salvação, Paulo está dizendo que o motivo pelo qual Deus nos salvou não é para você, não é por você, mas é para o louvor da glória de Deus. Louvado seja o seu santo nome. Ao salvar você, Deus é glorificado, porque você não tinha absolutamente nada para oferecer para Deus, a não ser trapos de imundícia, nas palavras do profeta Isaías. O que são trapos de imundícia? Pano de menstruação. É literalmente o que quer dizer isso no hebraico. Algo que não tem valor, algo que às vezes é mal cheiroso. Meus irmãos, nossos pecados são mal cheirosos diante de Deus. Essa semana eu estava refletindo como às vezes eu sou um mau marido. Estou falando aqui, abrindo meu coração para vocês. Eu preciso melhorar muito para ser um marido que agrada a Deus, para ser um marido que a minha esposa, talvez não que ela mereça, né? Eu acho que minha esposa merece, posso estar falando uma heresia aqui, mas um marido que honra a Deus. E eu fico pensando, Deus, o que eu posso te oferecer nesta posição de marido? É só trapo de imundícia, é algo mal cheiroso. Eu não consigo, Senhor, fazer aquilo que o Senhor pede de mim. E aqui está o drama da minha alma, aqui está o drama da sua alma. Irmãos, nós nascemos com algo invertido dentro do nosso peito, desajustado por causa do pecado, porque nós achamos que nós somos o sol, e Deus, a igreja, o cosmos, a família que está ao nosso redor, devem orbitar ao sol que somos nós. É o famoso alecrim dourado. O problema é que a gente fica apontando que o outro é o alecrim dourado, quando na verdade todos nós temos essa inclinação. E é exatamente por isso que muitos de nós estamos cansados. É muito difícil ser um sol, é muito difícil ser Deus, é muito difícil ter o controle das coisas, é muito difícil querer controlar as outras pessoas, e nós nos cansamos. Irmãos, eu na gestão da igreja, a nossa igreja ela tem poucas pessoas cuidando da gestão, das coisas da gestão da igreja, muito embora seja muita coisa às vezes, e eu me sinto profundamente cansado. E não somente no que diz respeito ao trabalho ordinário, mas nas nossas relações com as outras
pessoas. Tim Keller vai dizer acertadamente quando diz assim: o ego humano moderno é vazio, dolorido, ocupado e frágil. É esquizofrênico, em outras palavras. Afinal de contas, ao mesmo tempo que é vazio, é ocupado. Ao mesmo tempo que é dolorido, é frágil. É um buraco negro, diz Keller, que exige ser alimentado constantemente com aprovação, sucesso e likes. Esse é o coração humano. Esse é o diagnóstico da palavra de Deus a respeito de nós. E esse é o nosso diagnóstico e o nosso problema. Tentar ser o seu Deus, tentar ser o capitão da sua própria história, fabricar para você uma própria identidade, isso acontece o tempo todo. Todo relacionamento abusivo é uma tentativa de você fabricar uma identidade para si próprio. Você se valida no namorado, na namorada, na opinião do pai, no temor dos homens, que a Bíblia chama de temor dos homens. Você está tentando fabricar uma coisa que não é real, você está colocando máscaras. Outro dia eu estava tendo uma conversa no trabalho e a gente estava conversando sobre isso. Como é que vocês se portam em eventos sociais? E aí uma das colegas de trabalho falou assim: olha, quando eu vou para um jantar chique, eu pareço uma lady, mas tudo isso é uma máscara. Ela falou desse jeito, mas tudo isso é uma... Eu não sou assim. Eu sou uma menina réia, né, toda espalhafatosa. Eu me comporto bem num jantar social, mas eu não sou assim. Queridos, isso cansa. Isso é tentar ser o Deus da sua própria vida. É um buraco negro que nunca se sacia. Agora, sabedoria de Deus para a tua vida. Quantos querem nessa noite um amém? Até quando muitos de nós continuaremos carregando o peso esmagador do universo? Um universo que nunca foi desenhado para ser sustentado por nós. E aqui você pode estar pensando: pastor, mas eu não quero sustentar o universo. Mas você quer sustentar um microcosmos do universo, que é aquilo que diz respeito à sua vida. Mas a interpretação desse texto nos liberta. Veja o versículo 6, a parte A. Assim, Deus assim o fez, assim o quê? Fez o quê? Deus nos salvou, por causa do beneplácito da sua vontade, por causa da sua boa vontade, para o louvor de sua graça gloriosa. Em outras palavras, quando Deus nos salva, a graça que Ele usa para nos salvar é um instrumento, porque pela graça, ou seja, através da graça, tendo a graça como instrumento, vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente, é uma dádiva de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas depois, Paulo vai continuar em Efésios capítulo 2, e ele vai dizer assim: olha, vocês não foram salvos pelas boas obras, mas vocês foram salvos pela graça para as boas obras, com um objetivo claro. Em outras palavras, quando Deus nos salva, Ele instrumentaliza a graça para um objetivo. A graça é o meio. Qual é o objetivo então? Se a graça é um meio, se Deus usa a graça como um instrumento para nos salvar, qual é o objetivo? O final do versículo responde: a glória de Deus é o objetivo. Nós fomos salvos para a glória de Deus. É assim que nós nos libertamos da ansiedade de querer controlar as coisas, de querer se validar em relacionamentos, de querer se validar no temor dos homens. É assim que nós nos libertamos disso, entendendo que a nossa salvação, que a nossa identidade em Cristo Jesus é para a sua glória. E desde que façamos as coisas para a glória de Deus, com todo respeito ao namorado, à namorada, ao pai ou à mãe, eu não preciso da validação de vocês. Vocês entendem isso? Eu não preciso da validação de vocês. Eu não preciso do aplauso dos homens. Eu não preciso do sim e o amém dos homens. A glória de Deus é o fim, é a finalidade. Nós não somos a paisagem,
A glória de Deus é a paisagem. O problema é que muitos de nós somos velas tentando iluminar o sol. E quando tentamos iluminar o sol sendo velas, as velas se tornam inúteis. Queridos, isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. A história do universo é um filme sobre a glória de Deus. E qual é o nosso papel nesse filme? É ser o sol? Qual é o nosso papel no filme da glória de Deus? Sendo a glória de Deus o ator principal, a coisa principal, a coisa mais importante. O nosso papel é ser um reflexo. O seu papel é ser um reflexo. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um reflexo da glória de Deus. Nós fomos desenhados para sermos reflexos, mas insistimos em sermos fontes de luz. E acredite, é só quando paramos de tentar ser o sol que paramos de nos queimar. Para de se queimar. Para de se queimar. Pastor, mas agora, amanhã eu vou pegar um ônibus lotado às 6 da manhã, indo para o trabalho. Eu vou começar o meu batente semanal, com muitos desafios. Vou para o cursinho, vou para a faculdade, vou enfrentar um chefe e as pressões naturais do trabalho. O que é que esse ensino tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a sua vida. A primeira aplicação é: não fique acordado às 3 da manhã, repassando cenários catastróficos. Não fique pensando no próximo carregamento, nos clientes que você acha que não vão aparecer. Por que você acha que eles não vão aparecer? Ou no chefe que não vai ficar satisfeito com o seu trabalho. Deixe cada dia com o seu próprio mal, porque Deus não te deu o futuro para controlar. E graças a Deus por isso, porque você é um péssimo Deus. Deus é Deus, louvado seja o seu santo nome, mas nós não somos. A nossa ansiedade, quando não conseguimos dormir, quando a inquietude rouba a nossa paz, nada mais é do que o nosso ego gritando. Quando estamos ansiosos, é o nosso ego gritando: Deus não dá conta. Deus, deixa que eu assuma aqui no turno da noite. Por isso eu quero pedir para você, e aqui Lorena disse que eu estou com um novo hiperfoco. Qual é, amor, o meu novo hiperfoco? Eu estava conversando sobre isso recentemente. Mas agora o meu novo hiperfoco é falar sobre descanso. E está na época do descanso, meus irmãos. Todo mundo vai tirar férias, recesso. Quem vai ter recesso aqui? Levanta a mão. Aleluia. Olha o bálsamo de Gileade. Deus quer que você descanse mais. Deus quer que você durma mais. John Piper vai dizer que o sono, John Piper diz isso, ele vai dizer que o sono é Deus te forçando a reconhecer que você não está no controle. Porque se alguns de vocês tivessem a possibilidade de não dormir para trabalhar mais, vocês não dormiriam. Alguns de vocês. Então pratique a teologia do travesseiro. Pastor, o senhor está falando de heresia. Não. Durma. Pratique. Faça na prática valer o que você sabe de que o Senhor é o dono dos problemas. O Senhor é quem cuida dos nossos problemas. O Senhor é aquele que nos dá enquanto dormimos. O Senhor é aquele que não precisa de nós. E se nós deixarmos de fazer alguma coisa, ou se nós não formos fiéis, Deus permanecerá fiel, porque de maneira nenhuma pode trair o seu próprio caráter. Então vá dormir hoje, vá dormir, pegue esses 2 meses, essa metade de novembro, mês de dezembro, dê uma desacelerada. Você não é uma máquina. A nossa produtividade diante de Deus é uma produtividade cíclica, de cultivar e guardar, cultivar, construir coisas, guardar, manter o progresso. Deus quer que você coloque a sua cabeça no travesseiro, e Deus está te forçando a reconhecer que você não está no controle, Ele está no controle, e Deus quer que você diga: Senhor, o mundo é teu,
Os problemas são teus e eu sou apenas o teu filho cansado. Tu não dormes para que eu possa dormir, louvado seja o seu santo nome. Apagar a luz e dormir é um ato de guerra contra a idolatria de se achar indispensável. Além disso, está preparado? Não tente ser o Espírito Santo na vida do cônjuge. Não tente ser o Espírito Santo na vida dos filhos. Você não vai mudar os seus filhos. Você não vai mudar o seu marido, sua esposa. Você não vai mudar as pessoas que estão ao seu redor. Muito do nosso cansaço vem de nós tentarmos garantir que tudo aconteça do nosso jeito. Pessoas controladoras. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é controlador? Não precisa responder. É só para deixar ele com a pulga atrás da orelha, não é isso? Não tente ser o Espírito. Você não é o Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo. Você não vai convencer ninguém do pecado, tampouco da justiça, tampouco do juízo. Ficar ansioso porque o outro não mudou é a prova de que você acha que o mundo deve girar de acordo com a sua vontade. Esse é o ponto 1. Esse é o problema. Nosso problema é o colapso do eu. É que a gente está cansado, a gente quer controle, a gente quer validação, a gente quer controlar o outro, a gente quer ser o Espírito Santo, a gente quer ser a quarta pessoa da Trindade, a gente quer ficar acordado, fazendo conta, 3 horas da manhã. A gente quer maximizar aquilo que não está no nosso controle. Esse é o nosso problema. Agora, como é que Deus resolve o nosso problema? Esse é o ponto 2. O descanso da glória. A cura de ser aceito no Filho amado. Vamos ler a parte B do versículo 6. Deus assim o fez. Fez o quê? Deus nos salvou. Deus nos predestinou pelo beneplácito da sua vontade. Deus nos fez para... E aqui a continuação do versículo 6. Para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou em nós, através de quem? Do Filho amado. O versículo 6b, que foi esse que a gente acabou de ler, ele nos cura, ao nos dizer onde é que nós nos encaixamos. Você se encaixa onde? Na validação do marido, na validação da esposa, no contra-cheque do trabalho. Onde é que você se valida? No namoradinho? Você se valida nos filhos, nos pais, no temor dos homens? Onde é que você se valida? Perceba, o versículo 6b nos cura, traz uma cura para nós, ao nos dizer onde é que nós nos encaixamos. Nós fomos agraciados, a palavra grega é egapemeno, que significa no Filho amado. Nós achamos a nossa validação. Meus irmãos, isso é uma cura profunda, é uma cura poderosa. Cristo é quem nos valida. Quando nós estamos debaixo de acusação, quando o diabo está colocando coisas diante de nós, quando ele quer nos destruir, nos pisar, porque esse é o trabalho dele, como é que nós podemos nos livrar disso? O próprio apóstolo Paulo vai dizer: quem, pois, levantará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Como é que Deus justifica? Egapemeno, no Filho amado. É nele que nós encontramos a nossa validação. É nele que nós descansamos de tentar controlar as coisas. Eu sou amado eu sou amado de Deus em Cristo Jesus. Preste atenção na exegese, na interpretação desse texto bíblico. Paulo não usa a palavra Jesus ou Cristo aqui. Paulo não diz assim: Deus salvou vocês através da sua graça gloriosa que Ele derramou em vocês através de Jesus, não. Nem através de Cristo, não. Paulo usa a palavra Filho amado. Essa palavra amado é a mesma palavra que Deus fala para Jesus lá no Rio Jordão. Quem lembra dessa história? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho o meu prazer. É a mesma palavra grega, egapemeno. Uma aula de grego aí para vocês, né? É a mesma palavra. Em outras palavras, você é aceito para Deus e Deus usa para nós o mesmo termo que Ele usa para Jesus. Isso não é extraordinário para você?
mesma palavra. Deus diz para Jesus no Rio Jordão: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Paulo diz que Deus diz de nós, em Cristo Jesus, que Ele derramou em nós o seu Filho amado. Queridos, Jesus é o único ser no universo que nunca tentou roubar a glória de Deus. Nós já tentamos, talvez até hoje. Jesus viveu inteiramente para refletir o Pai, assim como eu e você devemos viver para refletir não a nossa própria glória. Tanto que o salmista no Salmo 115 vai dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória. E o milagre do Evangelho é esse: a aceitação que o Pai tem pelo Filho agora é imputada. Esse é um termo legal, jurídico. A justiça de Cristo é imputada a nós, a partir do momento em que nós colocamos a nossa confiança nele. Os nossos pecados, as nossas transgressões, a quebra da lei que nós performamos é imputada em Cristo, e a justiça de Cristo é imputada a nós. O mundo diz, o que o mundo diz? É uma mentira que o mundo diz. O mundo sempre vai mentir para você. Nunca acredite no que o mundo diz. O mundo vai dizer assim: faça algo glorioso e você vai ser aceito. O Evangelho diz: você foi aceito no Filho amado, agora vá e viva para a glória dele. Você acha mesmo? A maioria de vocês vai para o trabalho amanhã. Amanhã é segunda-feira. Ah, que coisa maravilhosa. Segunda-feira. Você vai trabalhar, você vai fazer suas coisas, você vai responder relatório, você vai dar aula, você vai fazer alguma coisa amanhã. Você acha mesmo que a sua performance medíocre amanhã, e a minha também, consegue anular a aceitação perfeita que Cristo conquistou para nós na sexta-feira santa? Amanhã é segunda. Para nós é a segunda, para Jesus é a sexta. Jesus, naquela sexta-feira, ao morrer pelos nossos pecados, alcançou a aceitação que todos nós precisamos para que não fiquemos assoberbados e destruídos quando não formos bem na segunda-feira. Então, a cura para o nosso cansaço não é trabalhar para ser aprovado, é trabalhar a partir da aprovação que já temos no Filho amado. Sabedoria de Deus para a tua vida. Quantos de vocês estão prontos para descerem do palco da performance e sentarem na mesa da comunhão? Às vezes, meus irmãos, aqui no trabalho da igreja, no trabalho fora, no meu trabalho como marido, no meu trabalho como líder da casa, no meu trabalho como líder de GC, tantas coisas para fazer, e eu fico pensando: meu Deus, eu não estou fazendo essas coisas direito, eu preciso fazer melhor, eu preciso trabalhar mais. E a única fonte de refrigério que eu tenho na minha alma, algumas vezes, fora os problemas de família, fora os BOs para resolver, aconselhamento, o povo pecando, meu Deus, uma grande confusão. A única fonte de refrigério que eu tenho na minha vida é saber que eu sou aceito em Cristo Jesus. Não importa o que eu faça, não importa o que aconteça. Às vezes eu não vou conseguir fazer o meu melhor trabalho, às vezes é além da minha capacidade física. Às vezes até a minha esposa pode não me compreender, falar uma palavra para mim que eu não vou gostar, que eu vou ficar ferido, chateado e magoado. Às vezes minha família não vai me entender, o meu conselho não vai me entender. Às vezes minhas ideias não vão ser aceitas. A única fonte de refrigério que eu tenho é saber que nada disso importa, se eu sou aceito no Filho amado. E é assim que você descansa. É assim que você descansa. Pastor, mas viver para a glória de Deus é chato. Viver para a glória de Deus não vai me tornar um robô. Pelo contrário. E aqui entra o segredo do que John Piper chama de hedonismo cristão, que é sumariado pela seguinte frase: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em você quando você tem mais alegria e prazer nele. Deus tem mais interesse em te fazer parecido com Jesus Cristo
do que te fazer feliz. Você sabia disso? Deus quer mais que você seja um homem segundo o coração dele, uma mulher segundo o coração dele, do que te dar todos os desejos do teu coração, e às vezes você vai se perder. Acontece o tempo todo. Mas agora você pode abrir, não está aí não, mas você pode abrir Salmo 16. Essa é a essência do pensamento cristão a respeito de como descansar e como ter satisfação na vida, que não dependa de coisas externas, que não dependa do nosso resultado, que às vezes a gente não vai dar, porque a gente não consegue. E o Salmo 16 vai nos dizer: versículo 11: Tu me mostrarás o caminho da vida, e me darás a alegria da tua presença, e o prazer de viver contigo para sempre. Essa é a verdadeira satisfação da alma. Vinde e bebam. O que? Dinheiro? Não. Vinde e bebam da água da vida. Vocês estão cansados, porque vocês ainda não estão se gloriando, vocês ainda não estão satisfeitos nele. Muitos de vocês estão buscando em águas rotas, amargas, fontes podres. Mas não é isso que Deus tem para nós. O Catecismo de Westminster nos ensina que o fim do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Não é glorificar ou desfrutar, é as duas coisas juntos, glorificar e desfrutar. Depois leia o Catecismo Maior e o Catecismo Breve de Westminster. Aqui na igreja a gente é meio presbiteriano, não sei se você já percebeu isso, muito embora não falemos disso abertamente. Mas é a verdade. O fim do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Deus não precisa do nosso dinheiro, da nossa adoração e de nada que possamos dar para Ele. Deus não é um Deus carente. Quando Ele chama, presta atenção nisso aqui, crente, quando Deus te chama para viver para a glória dEle, Ele está te convidando para uma alegria suprema. Veja o que o versículo diz: Tu me mostrarás o caminho da vida. Não o caminho do dinheiro, ou o caminho do sucesso, ou o caminho da carreira, porque você pode ter dinheiro, sucesso e carreira e não ter vida. O Espírito Santo quer nos dar e oferece para nós algo infinitamente superior. Tu me mostrarás o caminho da vida, e me darás a alegria da tua presença. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Quando Deus te dá e te chama para viver para a glória dEle, Deus está te convidando para uma alegria suprema. É como estar diante de um pôr do sol perfeito. Quantos de vocês já estiveram ali na avenida da litorânea, ali naquele horário de 4h30, 5 horas, é uma coisa extraordinária. Você arrebatado, e outras paisagens que você já pode ter visto na sua vida. Eu gosto de contar a experiência de estar por cima das nuvens quando do raiar do sol. É uma experiência extraordinária. E você não tem palavras para dizer o que você está vendo ali, e você simplesmente fala: uau, uau, eu poderia ficar aqui para o resto da minha vida. É exatamente essa sensação que Deus está oferecendo para nós, quando Ele diz que devemos viver para a glória dEle. Quando Moisés ficava no monte Sinai, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, na presença de Deus, você acha que Moisés tinha a pachorra de ao menos pensar em comida? Você acha que Moisés tinha a pachorra de ao menos pensar em beber alguma coisa? Você acha que Moisés, na presença do Deus vivo, ao menos pensava em dormir com a mulher dele que fosse? Sabe por quê? Não, para nenhuma dessas coisas. Sabe por quê? Porque na presença dele há plenitude de alegria. Quando você dorme com a sua esposa, quando você dorme com o seu marido, por mais extraordinária que possa ser essa experiência, não é a plenitude de alegria. Você pode ganhar na loteria, não é a plenitude de alegria. Você pode ter a alegria de ver um filho brincando saudável, não é a plenitude de alegria. Só em Cristo podemos ter a plenitude de alegria. Louvado seja o seu santo nome.
Pastor, amanhã eu vou pegar o meu ônibus, o que esse versículo tem a ver com a minha vida? Tudo! Tudo. Em primeiro lugar, aplicação. Não esconda o erro e nem culpe os outros como um órfão com medo de ser descartado. Muitos estão com uma relação transacional com Deus. Deus, se eu te der algo, então o Senhor vai me amar. Não, não é assim. E aí, quando você faz uma coisa errada, você quer se esconder, porque você acha que Deus é transacional. Não, meus irmãos. O amor que Deus tem por nós é por causa do Filho amado. É perfeito, imutável, indestrutível. Quando você errar, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, confesse com uma convicção de filho e não de empregado. Deus não é o teu patrão, Deus é o teu pai. Se você errar, Ele vai te corrigir com amor, não como um juiz que julga um réu, mas como um pai que disciplina o filho a quem ama. Além disso, não tenha uma vida devocional para bater ponto. Você é amado no Filho amado. Às vezes você acha que você vai ter que ler a Bíblia porque Deus é um chefe exigente que está exigindo que você bata o ponto todos os dias. Não! Vá para a palavra, vá para a vida de oração como alguém que vai para um banquete desfrutar da presença dEle. Bote um louvor, não esses louvores antropocêntricos, mas bote um louvor cristocêntrico. Adore a Deus na beleza da sua santidade. Qual foi a última vez que vocês tiveram um encontro com Deus? Ah, pastor, mas eu sou da Bereia. Não perguntei se você é da Bereia. Ah, pastor, mas eu sei as músicas da Bereia, eu sei as músicas gospel da rádio. Não perguntei isso. Eu perguntei qual foi a última vez que você teve um encontro com Deus. Qual foi a última vez que você se dobrou na presença dEle, contemplou a sua majestade? Qual foi a última vez que você levantou as suas mãos para reconhecer a sua grandeza? Terceira aplicação, não levante muros de justificativas diante de críticas. Quando as pessoas te criticarem, filtre com o Evangelho. Se for verdade o que elas estão falando, admita. E lide com as consequências através da confissão. Jesus já pagou pela sua falha. Agora, se for mentira, se as pessoas estão te acusando uma mentira, descanse. A opinião perfeita e justa de Deus é a que mais importa sobre você. Amém? E por último, não se sinta culpado por parar. Mais uma vez eu estou falando, né? Você precisa dar uma descansada. Aproveite esses últimos 2 meses do ano para dar uma desacelerada, refletir sobre a sua vida. Refletir se você está querendo roubar o protagonismo de Deus. Se você quer controlar as coisas que Deus não deu para você controlar. Se você quer manipular as pessoas ao teu redor. Reflita, descanse, durma mais. Confie. Não se sinta culpado por parar. A mentalidade de escravo, que é fruto de um coração ansioso e dominador, acha que você só tem valor se você estiver produzindo tijolos. É o fordismo dentro da igreja, né? Você tem que estar produzindo, você tem que estar construindo, você tem que estar tocando aqui no ministério. Aí beleza, se você quiser tocar no ministério, se você quer servir na igreja, glória a Deus, mas não é isso que te faz ser aceito e amado. Você é amado porque você está no Filho amado. Aleluia. Então desfrute das boas dádivas de Deus como um herdeiro. Glorifique a Deus e desfrute do presente. O descanso grato é um ato de guerra contra a idolatria da produtividade. Pastor, como é que eu consigo fazer isso? O senhor falou um monte de coisa aí. Como é que eu posso deixar de ser o meu próprio sol? Como é que eu posso deixar de querer controlar as coisas? Queridos, nós podemos, porque Jesus pôde. Nós podemos porque Jesus pôde. Jesus foi o único que tinha glória própria e Ele se despiu dela. Jesus era o verdadeiro amado, Ele é o Filho amado, mas Ele foi tratado como um rejeitado na cruz do Calvário. E Ele foi esmagado pela nossa soberba. Jesus foi esmagado pela nossa presunção, pela nossa prepotência.
Ele, o verdadeiro amado, foi destruído para que eu e você, ladrões da glória de Deus, pudéssemos ser declarados filhos aceitos. E esse é o Evangelho. Esse é o poder vicário, extraordinário, do sacrifício substitutivo de Jesus em nosso lugar. Jesus se despiu da sua glória, para que nós pudéssemos refletir a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tirou a sua identidade, ele foi desconectado do Pai. E o Pai disse para ele: eu te abandono, para que eu e você, através de Cristo Jesus, possamos ser aceitos diante do Pai. Nós só somos livres para refletir a glória de Deus na segunda-feira, amanhã, porque em Cristo nós não precisamos mais fabricar a nossa própria glória. Por isso que tem uma música que eu gosto muito que diz: lança ao pó a nossa glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao teu nome seja a glória. Para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Crentes, hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Que deveres, pastor? Primeiro, desça do trono da autonomia e descanse na aceitação de Cristo, o Filho amado. Parem de tentar ser o sol e contentem-se em apenas ser o reflexo da glória dele. 2, troquem a performance pelo prazer. Queridos, a Bíblia diz: na presença dele há plenitude de alegria. Não é em você fazer A, B ou C. Para de tentar impressionar. Para de tentar controlar e manipular e fazer com que as coisas sejam só do seu jeito. Abandonem a performance e abracem a satisfação, o prazer de desfrutar de Cristo para sempre. Não leiam a Bíblia ou orem para bater ponto, mas para se deleitarem no Pai, pois em Cristo vocês já são aprovados, em Cristo vocês já são amados, em Cristo vocês já são escolhidos, e isso nos basta. E por último, parem de controlar o cônjuge, parem de tentar controlar os filhos, parem de tentar projetar nos outros aquilo que Deus não pediu deles e nem de você. Não tentem fazer o papel do Espírito Santo, confiem na graça que transforma, e não na força da carne, não na força do braço. Crentes, Deus não chamou você para você viver na força da carne, mas para você viver na dependência do Espírito. E eu termino com a mesma frase que comecei: você foi criado para ser uma reflexão, um espelho e não uma lâmpada. Pare de se queimar tentando produzir luz própria e apenas se posicione para refletir a glória dele. Vamos orar. A bênção. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé dizendo: amém, amém, amém. Vamos orar nesse momento. Baixe sua cabeça em reverência ao Deus Santo. Pai das luzes, nós te exaltamos nessa noite. Te exaltamos porque tu és o sol das nossas vidas, tu és o sol do universo e não nós. E dizemos como salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao teu nome seja a glória. Reconhecemos e confessamos, Pai, que fomos criados para o louvor da tua glória. Reconhecemos e confessamos que fomos desenhados não para produzir luz própria, mas para sermos reflexos da tua bondade e majestade. Perdoa-nos pela idolatria de tentar controlar as coisas. Perdoa-nos por acharmos que somos os donos de nós mesmos, os capitães de nossa alma. E te louvamos, Pai Santo, porque antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para a adoção. Graças te damos porque não precisamos subir ao palco e tentar fazer as coisas, servir ou trabalhar para sermos aceitos, porque já fomos aceitos no amado. Então, Senhor, aplica essa mensagem que foi pregada e que ela possa produzir frutos eternos em nossos corações, não porque merecemos, mas por causa das multidões das tuas misericórdias. Crendo, Pai Santo, que estamos orando segundo a tua vontade, pela fé já nos apossamos da vitória. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.